Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver em paz com tudo? Elas fazem o bem sem esforço, ajudam sem esperar, perdoam sem precisar pensar duas vezes, e quando a vida aperta, elas simplesmente respiram, como se carregassem o mundo, e ainda assim fossem leves. A maioria de nós tenta entender essas pessoas, mas talvez o segredo não esteja no que elas sabem, e sim no que elas são. Existe uma diferença silenciosa entre quem faz o bem por consciência e quem é o bem por natureza. E é sobre isso que fala uma velha história. Uma história curiosa e, no mínimo, improvável, porque ela envolve um filósofo, dois jovens discípulos e um porco. Sim, um porco. Mas antes de torcer o nariz, eu te garanto, essa história tem mais a ver com você do que imagina. Dizem que havia um filósofo que dedicou a vida a buscar a sabedoria. E como todo verdadeiro buscador, ele não queria apenas entender o mundo, ele queria se entender. Ele acreditava que a sabedoria não era uma ideia, era uma forma de viver. Por isso, ensinava seus dois jovens discípulos a não se contentarem com belas palavras, mas a colocar cada ensinamento em prática, mesmo nas pequenas coisas. Os dois eram dedicados. Tão dedicados que um dia o mestre, observando o avanço deles, sorriu e disse: "Se continuarem assim, chegará o momento em que eu os levarei até o alto da montanha. Lá, vocês conhecerão não um filósofo como eu, mas um sábio de verdade, um homem que já é aquilo que nós apenas estudamos. Imagine ouvir algo assim." Os jovens mal conseguiram conter a emoção. A ideia de ver um verdadeiro sábio era como tocar a própria verdade. Eles mal dormiram naquela noite, imaginando como seria esse encontro. Mas o que eles ainda não sabiam é que o encontro com a sabedoria nem sempre acontece lá em cima, no topo da montanha. Às vezes, ele acontece bem no meio da estrada e vem disfarçado de um porco mancando, sujo de lama, pedindo para ser carregado. Na manhã seguinte, o sol ainda nem havia tocado o topo das montanhas quando os dois discípulos chegaram à casa do mestre. O coração batia apressado e a mente já criava imagens do tal sábio que encontrariam. Eles não sabiam o que os esperava, mas sentiam, como todo buscador sente, que estavam prestes a viver algo importante. O mestre os recebeu com serenidade, um leve sorriso no rosto, como quem já sabia o que viria, e logo começaram a subida. Era uma longa jornada, e o caminho serpenteava por entre campos e pequenas aldeias. Pelo caminho, passavam por pessoas simples indo para a feira, crianças brincando, pastores guiando seus rebanhos. A vida seguia o seu curso natural, sem pressa, e os discípulos olhavam tudo como quem observa o mundo pela primeira vez, tentando encontrar um sinal do que seria o encontro com o sábio. Mas eis que, no meio da estrada, algo chamou sua atenção. Um pequeno grupo de pastores vinha na direção contrária, conduzindo seus animais. Entre eles, havia um rapaz jovem, talvez um adolescente, que arrastava um porco grande e mancando. O animal tinha uma ferida profunda na pata e, por isso, andava devagar, travando a passagem dos outros. O jovem pastor, impaciente, gritava, batia com uma vara, tentava fazê-lo andar mais rápido, mas quanto mais batia, mais o porco gemia e mais lento ficava o passo. Era uma cena simples, mas cheia de significados. E o filósofo, que observava tudo à distância, reduziu o ritmo da caminhada. No mesmo grupo de viajantes caminhava um homem idoso, de cabelos brancos, rosto sereno e uma postura que transbordava dignidade. Ele observava a cena por alguns instantes. O rapaz nervoso, o porco ferido, o desconforto ao redor, até que, calmamente, aproximou-se e perguntou: "Posso carregar o porco?" O silêncio se espalhou. O rapaz olhou confuso, sem saber se aquilo era uma piada. Um velho, franzino, se oferecendo para carregar um porco gordo, ferido e sujo de lama? Mas o idoso manteve o olhar tranquilo. E como o jovem não se opôs, o ancião se abaixou, envolveu o porco com os braços e, com um esforço visível, colocou o animal sobre os ombros. E seguiu andando com passos lentos, mas firmes. Os discípulos olharam a cena em silêncio. Não sabiam o que pensar. Um velho sábio carregando um porco? Por quê? Talvez por compaixão, talvez por loucura, talvez por algo que eles ainda não conseguiam compreender. Enquanto o idoso se afastava, o rapaz deu risada, zombando da cena. O porco, aliviado da dor, parecia não entender nada. E os discípulos ficaram confusos. Ninguém agradeceu. Ninguém se comoveu. E, no entanto, havia algo de grandioso naquele gesto simples.
Um deles quebrou o silêncio. Mestre, por que alguém faria isso? O filósofo caminhou por alguns instantes antes de responder. Nem sempre o que parece estranho é tolo. Às vezes, o que o mundo chama de loucura é apenas a sabedoria disfarçada de simplicidade. Mas os jovens ainda queriam entender, e o mestre apenas sorriu e disse: continuem caminhando, logo vocês terão a resposta. Os três seguiram o caminho em silêncio. O sol já havia subido no céu, e o som dos pássaros se misturava ao farfalhar das folhas. Mas dentro dos dois discípulos havia um burburinho diferente. Um desconforto, uma dúvida que não parava de ecoar. O velho carregando o porco, o rapaz zombando, a indiferença de todos. Nada daquilo parecia fazer sentido. Quando finalmente chegaram à cabana do mestre, o mais impaciente dos dois perguntou: Mestre, aquele homem que carregou o porco, ele fez aquilo por quê? Foi por pena do animal? Por compaixão pelo jovem pastor? Ou para se sentir bom? O filósofo respirou fundo. Ele olhou para o horizonte, como quem busca as palavras no vento, e respondeu calmamente: ele não o fez por nenhum deles. Fez por ele mesmo. Os discípulos se entreolharam, sem entender. O mestre continuou: quando a consciência nos mostra o que é justo e nós não o fazemos, isso nos fere. E essa ferida não cicatriza fácil. Então, ele carregou o porco não para aliviar a dor de outro, mas para não alimentar a sua própria. Silêncio. Os dois discípulos ficaram parados, tentando digerir aquelas palavras. Um deles finalmente murmurou: então, o que o senhor está dizendo é que, mesmo quando ajudamos alguém, talvez ainda estejamos pensando em nós mesmos? O mestre sorriu. Exato. O primeiro passo da sabedoria é agir corretamente por dever. Mas o verdadeiro despertar é quando agimos sem pensar nisso, quando o justo se torna natural. A consciência é um belo início, mas ainda é um início. Ela é a voz que nos lembra de carregar o porco. O sábio, porém, já não precisa que a consciência o lembre. Ele simplesmente o faz, porque sua alma não conhece outra forma de existir. Os discípulos ficaram em silêncio. Era um tipo de resposta que não trazia alívio, mas provocava reflexão. Eles sentiram que o mestre falava de algo muito mais profundo do que apenas carregar um animal. Talvez falasse de carregar o peso da própria humanidade, as culpas, os medos, as dores, com dignidade e não com resistência. O caminho seguiu. Subiram durante horas, até que finalmente chegaram ao topo da montanha. Lá, diante deles, uma cabana simples, feita de madeira e pedra. E na porta estava o mesmo velho da estrada, o mesmo que havia carregado o porco. Os discípulos se entreolharam, surpresos. Claro que era ele. O sábio que o mestre prometera lhes apresentar não podia ser outro. O velho os recebeu com um sorriso calmo, como quem já esperava a visita. Serviu-lhes água fresca, frutas e os convidou a sentar. O dia passou em conversas simples, leves, mas cheias de sentido. Os jovens sentiam que aprendiam mais ali, naquele silêncio entre as palavras, do que em anos de estudos. Quando o sol começou a se pôr, era hora de descer a montanha, mas antes de ir, um deles não resistiu. Mestre, precisamos perguntar algo. Hoje cedo, o senhor carregou um porco machucado na estrada. Por que fez isso? Foi por compaixão pelo animal? Pelo jovem pastor? Ou por sua própria consciência? O velho franziu a testa pensativo. Hoje cedo, um porco? Pausou, coçou a cabeça e respondeu: me desculpem, mas eu já não me lembro disso. Os dois discípulos ficaram atônitos. Como alguém poderia esquecer algo tão inusitado? Um homem carregar um porco não é exatamente o tipo de coisa que se esquece. Mas o velho parecia genuíno. Sorria com doçura, sem sombra de pretensão. Os jovens agradeceram, ainda confusos, e começaram a descer a montanha ao lado do mestre. O caminho de volta parecia mais longo, mais silencioso, até que, de repente, o filósofo começou a rir. Rir alto, com o peito aberto, como quem acabou de se libertar de algo. Os discípulos o olharam, assustados. Mestre, o que foi? E ele respondeu ainda sorrindo: eu acabo de perceber a minha própria ignorância. Eu disse a vocês que o velho carregou o porco por sua consciência, para não ferir a si mesmo. Mas ele é um sábio. Ele não carrega o porco por dever. Ele o carrega porque é natural para ele fazê-lo. A bondade é tão parte dele quanto o ar que respira. Ele não se obriga a ser justo. Ele é a justiça. E é por isso que ele nem se lembra. A virtude, quando é natural, não deixa rastro na memória.
Na descida da montanha, o silêncio se tornou o verdadeiro mestre. Nenhum dos três dizia uma palavra. O vento tocava as folhas como um sussurro antigo, e cada passo parecia ecoar dentro dos jovens discípulos como uma pergunta. Afinal, quem era aquele velho? E o que significava esquecer algo tão extraordinário? Depois de um tempo, o mestre quebrou o silêncio. Agora vocês entenderam, disse ele calmamente. O filósofo carrega o porco porque deve. O sábio carrega o porco porque é impossível para ele não fazê-lo. Os discípulos olharam para ele, atentos. Quando eu vi o velho pela primeira vez, respondi a vocês como um filósofo. Eu pensei, se eu não fizesse o que é justo, minha consciência me cobraria. Mas o sábio não vive em guerra com sua consciência, porque ele e ela são uma só coisa. Ele não pensa em fazer o bem. Ele é o bem. O som das palavras pairou no ar e um deles perguntou, então, ser sábio é não precisar mais lutar contra si mesmo? O mestre assentiu, sorrindo. Exatamente. A luta é o estágio do filósofo. É quando ainda existe dentro de nós um campo de batalha entre o que queremos fazer e o que sabemos que devemos fazer. Mas o sábio não luta, ele se tornou inteiro. Ele já não precisa escolher entre o justo e o injusto, porque o injusto simplesmente não cabe mais dentro dele. Os discípulos caminharam em silêncio, digerindo cada palavra. Um deles olhou para o horizonte e disse, quase num sussurro, então, para chegar à sabedoria, é preciso carregar muitos porcos, não é? O mestre riu com ternura. Exato. 1000 vezes o porco, 1000 vezes o esforço, 1000 vezes a escolha consciente de fazer o certo, mesmo quando o coração resiste. Porque é assim que a virtude deixa de ser um hábito e se torna natureza. Você repete a disciplina até que ela se torne respiração. E quando ela se torna natural, a memória nem registra. Você simplesmente é. Por alguns minutos, ninguém disse mais nada, mas dentro deles, algo havia mudado. O som da montanha parecia diferente, como se cada pedra, cada árvore, cada sopro do vento carregasse uma sabedoria silenciosa. Aos poucos, os jovens começaram a entender que aquele porco era muito mais do que um animal ferido. Era o símbolo de tudo o que é pesado dentro de nós. O porco é o ego, a preguiça, a raiva, o orgulho, tudo aquilo que ainda manca, ferido, atrasando o nosso caminho. E o sábio é aquele que carrega isso com serenidade, sem julgamento, sem se sujar de culpa. Ele simplesmente acolhe, porque a verdadeira sabedoria não rejeita o porco, ela o compreende. Ela entende que o que há de mais puro no ser humano nasce daquilo que ele aprendeu a carregar com amor. O filósofo tenta ser bom. O sábio é bom. O filósofo domina seus impulsos. O sábio já não tem impulsos a dominar. O filósofo fala sobre a virtude. O sábio é a própria virtude em forma humana. E talvez seja por isso que o velho nem se lembrava mais do que havia feito. Porque para ele, aquilo não era algo digno de nota. Era apenas o fluxo natural da vida passando por ele. Assim como ninguém se lembra de quantas vezes respirou hoje, o sábio não registra quantas vezes foi justo, gentil ou compassivo. Ele não conta quantas vezes perdoou, porque o perdão é o seu estado natural. Ele não contabiliza quantas vezes foi paciente, porque a paciência se tornou o seu próprio ritmo. O mestre olhou para os dois jovens e concluiu: vocês ainda vão carregar muitos porcos pela estrada da vida. Alguns pesados, outros teimosos, outros feridos. Mas se fizerem isso com amor, um dia perceberão que o peso se foi. E quando isso acontecer, vocês terão se tornado aquilo que buscavam. Não filósofos, mas sábios. Quando o mestre e seus discípulos chegaram de volta ao vilarejo, a feira já havia acabado. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave. O mundo parecia o mesmo, as pessoas, as casas, o caminho, mas dentro deles, algo tinha mudado para sempre. Eles perceberam que o verdadeiro encontro com o sábio não aconteceu na montanha, aconteceu na estrada. No instante em que viram um homem curvado sob o peso de um porco, e sem perceber, viram refletido nele o peso de suas próprias consciências. Porque a verdade é que todos nós carregamos porcos. Alguns mais pesados, outros quase invisíveis. Carregamos feridas antigas, mágoas que mancam, culpas que atrasam o passo. E às vezes, como aquele jovem pastor, batemos nelas com impaciência, tentando fazê-las andar mais rápido. Mas quanto mais batemos, mais doem. A sabedoria não está em fugir do peso, está em aprender a carregá-lo com amor, a fazer o que é justo,
mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando o mundo ri da sua escolha. Porque o sábio não age para ser lembrado, ele age e pronto. E talvez por isso ele se esqueça. Porque o que é natural não deixa marcas na memória. O verdadeiro despertar não acontece quando você decide ser melhor, mas quando percebe que já não consegue ser outra coisa além disso. Quando a bondade se torna tão íntima que você a vive sem pensar. Quando o bem não é um dever, é um reflexo. E a virtude não é um fardo, é o seu próprio corpo respirando. Ser sábio é carregar o porco sem perceber o peso. É não precisar mais escolher entre fazer o certo e fazer o fácil, porque o certo se tornou o fácil. E um dia, se você continuar praticando, amando, errando, tentando, vai descobrir que o porco não era o problema. Era o professor. Era ele quem te ensinava, silenciosamente, a crescer em paciência, em amor, em paz. E quando você aprender a abraçar aquilo que um dia quis rejeitar, quando puder olhar para a lama e ainda assim ver beleza, vai perceber que o caminho para o alto nunca esteve nas montanhas. Ele sempre esteve dentro de você. E nesse dia, talvez você também se esqueça de quantos porcos carregou, de quantas vezes perdoou, de quantas vezes escolheu o bem em silêncio. Porque, quando o coração se torna sábio, a memória descansa, e o mundo inteiro, enfim, fica leve. E assim termina a parábola. Não com uma lição, mas com uma lembrança, que o caminho da sabedoria é feito de pequenos gestos invisíveis, repetidos 1000 vezes, até que se tornem o que somos. Se essa história te fez refletir de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!